Reflexão da liturgia da palavra do domingo de Ramos, dia 28 de março. Entramos hoje na Semana Santa. Entrar na Semana Santa simboliza entrar em Jerusalém, com todo o significado teológico que essa expressão carrega. Por essa razão, a abertura da Semana Santa se faz com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Triunfal porque ele é acolhido como rei, embora houvesse certo equívoco nessa recepção calorosa da multidão que, como hoje, nem sempre entende quem de fato é Jesus e qual é o seu reino. Muitos esperavam a entrada de um rei nos moldes do sistema da época, na sua carruagem apropriada, adornada de pedras preciosas, cercado de súditos que o serviam, como os reis da época. Porém, eles têm uma primeira decepção. Jesus não entra dessa maneira, mas sim montado num jumentinho, o meio de transporte dos pobres. Mostra com esse e tantos outros gestos e procedimentos que não é um rei das concepções do mundo, mas um rei diferente. Mostra que seu reinado é outro. Um reino de serviço, um reino de humildade, um reino próximo do povo, com o povo e para o povo, muito diferente do que se tinha até então. Eles esperavam o Messias triunfante da concepção judaica e o que vem é uma pessoa simples, que chega com simplicidade e se achega às pessoas sem maiores cerimônias e formalidades. Jesus encontra o caminho preparado, com roupas e ramos estendidos pelo chão, gestos de acolhimento. Porém, muitos dos que estenderam suas roupas e ramos pelo caminho por onde ele ia passar compactuariam com a sua condenação, como vemos logo em seguida na narração da paixão do Evangelho de Marcos. Essa celebração recorda o procedimento de muitos de nós que louvamos a Cristo com os lábios e recebemos a comunhão nas missas, mas o condenamos com a nossa prática e com a nossa língua. São muitas as maneiras de condenar a Cristo, como, por exemplo, quando compactuamos com sistemas opressores, quando nos omitimos diante de situações de injustiças, quando falamos mal de nossos semelhantes, quando damos vazão a fofocas e intrigas que diminuem a vida de nossos irmãos e irmãs dentro e fora da comunidade. São muitas as formas de condenação de Cristo que hoje fazemos e que mostram a necessidade de conversão que temos. A humildade de Jesus revela no primeiro evangelho, se confirma na primeira e na segunda leitura. A primeira leitura do livro do profeta Isaías traz um relato da missão de Jesus e a de todos os seus discípulos. Deus o capacita e nos capacita para falar e viver como discípulos, ajudando os desanimados a se animar na vida e na missão. Ajudar com palavras e com ações. O servo dessa primeira leitura mostra que nossas palavras devem ser palavras de encorajamento. Porém, quantas vezes, em vez de encorajar as pessoas, nossas palavras ferem, machucam, magoam e até matam? É triste ver pessoas que se dizem cristãs tendo atitude anticristã. Onde fica a missão do discípulo de animar, encorajar, como mostra a primeira leitura? Nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir o clamor dos nossos irmãos que sofrem e não cerrar a dor dos que sofrem, ignorando-a ou colaborando para que seu sofrimento seja ainda pior. Deus abre nossos ouvidos a cada manhã, diz a primeira leitura, exatamente para que escutemos os seus clamores e os clamores de nossos irmãos que continuam sendo crucificados tão perto de nós, e nós pouco ou nada fazemos para diminuir ou dirimir a sua dor. Quando agimos dessa maneira, nossa voz se une à voz das multidões que dizem: crucifica-o. É extremamente doloroso saber que milhões de vozes continuam a gritar crucifica-o, em vez de ajudar a carregar a cruz. Pior ainda, quando essas vozes ecoam dentro de nossas igrejas,
vindo de pessoas que dizem comungar com Ele, pessoas que estendem seus ramos no domingo, mas que na semana o crucificam. Deus abre nossos ouvidos e não podemos recuar ou voltar atrás, diz a primeira leitura. Não podemos resistir aos seus clamores. Quem resiste ao clamor de um irmão que sofre e não se compadece de seu sofrimento, mostrando-se insensível à sua dor, não deveria dizer que é cristão. Diante dos desafios do mundo, dos inúmeros clamores, precisamos agir com coragem e com humildade. Como o servo dessas leituras de hoje, precisamos sentir esse Deus que nos fortalece nessa missão e não nos sentir humilhados por sermos humildes. Devemos permanecer com firmeza e coragem, pois Ele está conosco. Somente assim venceremos as agruras da vida e os torturadores que insistem em crucificar os fracos e indefesos, ou os que lutam em defesa destes e do seu reino. A segunda leitura da carta aos Filipenses reforça essa humildade do rei que entra em Jerusalém. Mostra que, mesmo ele tendo a condição divina, não se apegou à sua igualdade com Deus. Jesus tinha tudo para ser diferente e distante, mas preferiu ser simples, humilde, próximo das pessoas. Mostrou com maestria que se aproximar do povo não o diferenciava ou distanciava de Deus. Engana-se quem pensa que ser simples e humilde, estar junto ao povo, inferioriza e distancia da grandeza de Deus. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos dos pequeninos, mais nos engrandecemos diante de Deus, mais nos aproximamos dele. É o que mostra essa segunda leitura. Ao esvaziar-se de si mesmo, ele não perdeu sua essência divina, mas abriu espaço na sua vida e no seu ser para acolher o humano, sobretudo os que sofrem, os pequenos, os preferidos de Deus. Ao assumir a condição de servo, ele nos mostrou o reino do serviço. É esse rei que entra hoje na Jerusalém de nossa vida e a transforma. Ao tornar-se semelhante a nós, ele concedeu-nos a graça de também nos tornarmos semelhantes a ele, dando-nos uma parcela de divindade. Todo ser humano tem uma parcela divina concedida por Cristo, pelo fato de ele ter assumido a nossa condição humana. Ele se humilhou para nos exaltar, procedendo desse modo, contrário a muitos de nós, que gostamos de humilhar os outros para nos exaltar. Quem se exalta à custa da humilhação dos outros merece ser rebaixado, humilhado, como diz outra passagem bíblica. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. É também isso que nos ensina esse hino cristológico da segunda leitura aos Filipenses. Deus exaltou Jesus grandemente porque ele soube fazer-se pequeno. Todo aquele que se faz pequeno diante de Deus e dos irmãos e o serve na humildade será exaltado perante Deus. Que possamos, na humildade de coração, dobrar nossos joelhos ao nome de Jesus e que nossa língua confesse e professe a nossa fé em Jesus, o Filho de Deus. Isso nós fazemos não somente com atos de piedade religiosa, mas, sobretudo, com o amor e compromisso com os nossos irmãos. O evangelho de hoje é a narração da paixão segundo Marcos. Vemos todo o processo de condenação de Jesus. É interessante observar como a liturgia deste domingo sintetiza o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, antecipando o tríduo pascal e colocando de modo muito evidente as duas facetas de Jesus, humano e divino, uma complementando a outra. O humano revelado no primeiro evangelho e nas duas leituras seguintes, e o divino revelado no ápice da humanidade humilhada, condenada e crucificada. A narração da paixão revela a grandeza de Deus que se revela na fraqueza humana. É a cruz e todo o processo persecutório se transformando em vida plena. A narração da paixão tem muito a nos ensinar. Ela não apenas nos coloca no clima da Semana Santa, mas mostra que carecemos de conversão, pois
Sem nos convertermos, não conseguiremos enxergar Deus na humilhação da cruz e nem nos nossos irmãos que continuam sendo crucificados. Vários elementos e personagens que aparecem nessa narração fazem parte de nós. Trazemos dentro de nós um pouco dos doutores da lei, do sinédrio que condenou Jesus, quando achamos que sabemos mais que os outros e que por isso podemos julgá-los e condená-los. Somos também um pouco de Pilatos quando lavamos as nossas mãos diante dos problemas, nos omitindo para não nos comprometer com o que crucifica nossos irmãos. Daqui nasce a expressão popular lavar as mãos, sinônimo de não envolvimento, de não consideração a determinada coisa, pessoa ou situação, como sinônimo de omissão. Somos um pouco dos chefes dos sacerdotes quando acusamos as pessoas como se fôssemos santos e perfeitos. Somos Barrabás quando nossos atos ilícitos são encobertos e ficamos impunes porque conseguimos enganar as pessoas sobre eles ou, quando inocentes, pagam pelos nossos erros. Somos a multidão que condenou Jesus quando nos deixamos levar pela maioria, quando não temos personalidade, quando a influência dos outros nos domina. Trazemos dentro de nós um pouco dos soldados que levaram Jesus para o pátio para ser condenado publicamente. Quantas vezes expomos as pessoas, mesmo que sem intenção ou entendimento dos fatos, apenas porque estamos obedecendo cegamente à ordem de outros ou a um sistema religioso moralista que condena em vez de perdoar? Mas graças a Deus trazemos dentro de nós um pouco de Cirineu quando somos solidários e ajudamos os irmãos a carregar a cruz. Trazemos dentro de nós uma parcela de Verônica quando enxugamos o rosto daqueles que sofrem, dando-lhes gestos de conforto. Temos em nós uma parcela do ladrão que se converteu na última hora e que, por isso, foi salvo. Somos um pouco do oficial do exército quando enxergamos nos sofredores Jesus expirando e morrendo na cruz e reconhecemos que esses são filhos de Deus e que merecem nossa compaixão porque são vítimas de injustiça. Somos essas mulheres que olham de longe sem nada poder fazer a não ser rezar pelos que sofrem e agonizam. Somos João e Maria aos pés da cruz quando não nos afastamos do sofrimento dos nossos irmãos, mesmo podendo fazer tão pouco por eles. Enfim, precisamos de mais sirineus que ajudem a outros a carregar as suas cruzes, mais Verônicas que ajudem a diminuir a dor do outro, confortando com gestos e palavras. Precisamos nos converter mais, mesmo que estejamos no fim da nossa vida, como fez o ladrão arrependido. Enfim, precisamos ser mais humanos para nos tornarmos mais divinos. São situações e procedimentos que nos ensinam a liturgia da palavra deste domingo de Ramos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.